Mulheres maravilhosas, que prazer estar com você aqui hoje novamente. Que você possa sentir todo o amor exalado e todas as experiências que vamos compartilhar hoje com uma mulher muito especial. Então, bem-vindas ao Mulheres de Influência. Superação. Quantas adversidades nós enfrentamos? Muitas, não é? Mas nós devemos decidir se nós vamos cair ou se nós vamos levantar. E ao levantar, devemos prosseguir. Prosseguir sendo nós, sabendo o nosso valor, sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus, que nos fortalece a cada manhã. Eu sei que você pode estar cansada, exausta, mas saiba que é um dia de cada vez. Só não desista. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, Solange Freitas, uma mulher maravilhosa, que já conversei aqui com ela muito, me inspirou muito, muitos aprendizados e vamos compartilhar com vocês também. Ela é mãe, esposa, mentora executiva, empresária e já vai começar aqui, Solange. Primeiro, muito obrigada pela sua presença e já começa contando para nós como foi a sua infância, a Solange menina. Quando você olha para essa menina, o que você passou com a sua família? Conte um pouco para nós. Ellen, em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Estou honrada pelo convite. Então, a minha infância foi assim. Eu perdi meu pai quando eu tinha 1 ano e 10 meses. Minha mãe ficou viúva com 24 anos de idade. E ela se casou novamente quando eu tinha aproximadamente perto dos 4 anos. Então, eu fui criada com a minha mãe e com meu padrasto. E uma família muito simples, muito humilde, né? Então, aos 7 anos, minha mãe trabalhava, eu já tinha que cuidar do meu irmão, porque a minha mãe teve 3 filhos no segundo casamento. E aos 9 anos, minha mãe sempre é uma mulher muito guerreira, né? Eu tinha 9 anos quando ela resolveu empreender, então aos 9 anos eu já até ajudava no comércio da família. Então, desde pequena, eu brinquei bastante, que eu fui criada em Campinas, então eu brinquei bastante na rua. As minhas brincadeiras eram muito brincadeiras de meninos mesmo, de moleque, né? Carrinho de rolemã, futebol, todas aquelas brincadeiras do interior na rua. Ainda eu morava próximo aos meus primos, eu brinquei bastante, mas desde pequena eu sempre tive a responsabilidade, né, que era dada pela minha mãe, inclusive não era porque ela queria, né, hoje eu entendo com mais clareza isso, era uma necessidade para ela poder trabalhar, para ela poder fazer as coisas que ela precisava fazer, e eu como filha mais velha, eu precisaria ajudá-la, né? Então assim, demorou um tempo até para mim entender isso, e acho que quando você vai chegando na fase mais adulta, principalmente quando você é mãe, você passa a entender a forma que seus pais te criam. Sim, e eles dão o melhor, né? Dão o melhor, exatamente. Então, mas é isso, você como uma primogênita, né? Então sei também, porque eu também sou. Também cuidei dos meus irmãos e cuidava dos primos, até daqueles, e também de crianças, que meu avô tinha uma fazenda, então cuidava dos filhos dos peões também, né? Do peão. E era maravilhoso, porque eu sempre amei criança, mas eu sei o que é essa questão, que traz uma responsabilidade. Mas é incrível que, se você não tivesse tido isso, você talvez não tinha um olhar mais à frente, que você, inclusive, casou nova, né? Uns 15 anos, como nós conversamos. Eu comecei... Eu era de uma família, como eu falei, família do interior. E a minha família era aquela família sistemática. Meu padrasto falava assim, na minha casa não pode ter enrolação, namorou, tem que casar. Mas lógico que eles não queriam que eu casasse com 15 anos. Foi assim um processo da minha rebeldia mesmo, né? Porque aquilo que eu falei no início, demorou um pouco para mim entender um pouco a minha criação, entender os valores dos meus pais, né? E aí o que acontece? Aí, por rebeldia mesmo, eu resolvi casar. Na verdade, eu fui primeiro morar junto com o namorado e depois casei, né? Que meu pai exigiu que nós casássemos logo em seguida. E totalmente contra a vontade dos meus pais. Então, casei aos 15 anos. Não estava grávida, tá? Que eu fui ser mãe pela primeira vez aos 17 anos. Então, quando eu casei, eu ainda estava estudando e trabalhava de recepcionista em uma publicidade. Então, aos 17 anos, eu fui mãe. E com 24 anos, eu já estava com 3 filhos. Uma coisa que eu achei incrível, de 24 anos já com 3 filhos. Mas assim, o bom que eu nunca parei de estudar e nunca parei de trabalhar. Porque deu para você conciliar, deu, né? Falando um pouco sobre ainda dessa questão do casamento, porque assim, você passa por desafios, você ainda é muito nova, sim, você ainda não tinha tido experiências de vida suficiente para poder administrar tudo aquilo ali, mas você estava adquirindo. Então, sim, você como essa mulher, a Solange, então, aos 24 anos,
né, mãe de 3 filhos, estava casada, iniciou também, teve um período ali que já começou a iniciar, porque aos 26 teve um divórcio desse primeiro casamento. Fiquei 12 anos casada e 26 para 27 anos eu me divorciei. Como que foi isso para você, como essa mulher? Porque você é mãe de 3 filhos, aos 24 anos, não deixou de investir também na sua profissão, você estava conciliando. Como você conseguiu conciliar isso como esposa? Né? Agora não mais esposa, agora você estava como uma mãe solo, né? Porque até como esposa era muito difícil, porque eu não tinha um esposo parceiro. Então, assim, eu me esforcei muito para poder trabalhar e estudar. Então, assim, eu lembro que eu saía de casa de madrugada, deixava minha filha na creche para poder ir para o serviço. Aí depois buscava ela, trazia ela para casa para depois poder estudar se eu quisesse estudar. Então, assim, era um esforço meu, porque ele entendia se eu quisesse fazer isso, o esforço era meu, não era responsabilidade dele. Então sempre teve um esforço muito grande. E quando eu me separei aos 26 anos, eu já separei porque eu já vinha de um casamento tumultuado. Né? Eu tinha um casamento bem tumultuado, assim, é aquilo que eu falo, as coisas que começam errado, né? Já começou de uma forma errada o meu casamento, né? A tendência é terminar errado. Então, eu tinha um casamento tumultuado. Nesse processo de 12 anos de casado, eu sofri várias traições, né? Passei por processo também de agressão. Então, chegou um momento que eu falei, chega. Só que, como que eu falei chega? Eu não falei chega da noite para o dia. Quando eu percebi que aquilo não ia mudar, que aquela situação que eu vivia não iria mudar, porque a gente sempre tem esperança que mude quando a gente passa por esse tipo de processo, eu planejei um pouco a minha separação. Falei, vou planejar porque eu tenho 3 filhos e eu tinha certeza que quando eu separasse eu não poderia contar com ele. Os 3 filhos seriam meus, isso eu tinha nítido. E eu não queria que meus filhos sofressem as minhas decisões. A decisão que eu estava tomando, todas as decisões que eu estava tomando naquele momento. Então eu me programei, só que logo quando na seguida que eu separei, eu era sócia de uma empresa. E essa empresa, do dia para a noite, ela quebrou. Entendeu? Ela quebrou por um processo errado na minha gestão mesmo, na gestão minha dos meus sócios. Nós éramos uma empresa que estava crescendo, prosperava bastante, só que era uma empresa que ela dependia praticamente de um cliente único. E esse cliente quebrou e nós quebramos junto com esse cliente. Então, logo no processo da separação, então eu me separei. Quando eu separei, eu já estava com a empresa quebrou logo na seguida, já estava em processo, né? Já estava em um processo assim que a gente via que as coisas iriam dar errado, que a gente percebeu que a fragilidade desse cliente. Então, eu passei por um processo assim, logo no início da separação. Eu tive uma empresa quebrada, com um monte de coisa para administrar, funcionários para serem demitidos, não tinha dinheiro para pagar a rescisão de todo mundo. Então, aquilo começou a acumular uma série de dívidas. Eu tive apartamento penhorado, carro penhorado, contas bancárias penhoradas, e eu tive que fechar a empresa. E quando você fecha uma empresa, eu falo, quando uma empresa quebra, por isso que eu falo que às vezes quando a empresa quebra, quebra a família junto, né? Então, você imagina, você sai de uma empresa, você está quebrado, você precisa voltar para o mercado de trabalho. Só que para voltar para o mercado de trabalho, hoje as empresas exigem, naquela época também exigia que você tivesse o nome limpo. Então, como uma empresária falida, eu não tinha o nome limpo. Então, eu tive que voltar. Graças a Deus, eu consegui, através de um amigo, uma oportunidade de uma empresa para recomeçar como vendedora. Porque o início da minha carreira, eu tinha sido vendedora. E eu pensava assim, como que eu assistente administrativa, como auxiliar, porque o que eu vou receber lá não vai pagar as contas, como eu vou sustentar os filhos, um monte de dívidas para pagar. Eu falei assim, a única forma que eu tenho de recomeçar, que pode me dar uma oportunidade de eu ganhar um pouco mais, é sendo vendedora. Só que as empresas também não queriam me contratar, por causa justamente dos problemas que eu tinha, um monte de problema judicial, as empresas não queriam me contratar. Aí eu tive a oportunidade nessa empresa, no entanto que eles não me contrataram, eu entrei como autônoma, né? Eles não me contrataram como funcionária, eles me deram essa oportunidade como autônoma. E eu passei uma fase bem difícil, porque você imagina assim, você tá sozinha, você não quer que faltem as coisas para os seus filhos, você não quer tirar seus filhos da escola, e quando eu falo sozinha, sozinha mesmo, porque eu morava em São Paulo e eu morava sozinha, meus pais eram de Campinas, eu não tinha nenhum parente próximo, então era eu e os meus filhos. Então realmente não foi uma situação muito fácil, mas assim, eu falava assim, quando eu saía de casa para trabalhar, tá, Ellen? Eu esquecia todos aqueles problemas que eu estava passando. Na verdade, eu fechava a porta da minha casa e eu seguia para o trabalho. Porque mesmo trabalhando como vendedora, mesmo sendo comissionada, quando eu olhava tudo que eu tinha para trás, que eu tinha que acertar, que resolver, eu ia falar, qualquer pessoa, qualquer ser humano ia falar assim, vai ser muito difícil você sair dessa situação.
Porque eu falava assim, as minhas contas são impagáveis. Às vezes eu pensava assim, né? Eu pensava que eram impagáveis, né? E às vezes eu pensava assim, olha, vai passar 100 anos e eu ainda vou estar devendo no mercado. E justamente, Solange, nesse momento do caos. Do caos. Porque, na verdade, todas as suas áreas foram bagunçadas, Sim. vamos dizer assim. E entra aquele desespero. E não é só você. Todas nós passamos por isso, né? E aí onde vem, como você superou essa adversidade que estava e alinhar isso, viver num estado de presença, e como você pontuou muito bem, e é o que eu falo aqui também, dá sim para conciliar família e trabalho. A mulher, ela consegue fazer isso, sim, mas ela tem umas prioridades. E fazer como você falou muito bem. Quando eu estou com meus filhos, eu estou com meus filhos. Agora, quando eu já estou no trabalho, eu estou no trabalho. Não é fácil, precisa de uma resiliência, né? Então, como que você, e aonde você buscou forças para poder olhar para o seu futuro, ver uma visão do que você sentia que você iria conseguir, mas naquele momento tudo te mostrava o contrário? Olha, Ellen, eu busquei forças em Deus, porque qualquer pessoa que estava ao meu redor já enxergava eu como não tinha jeito, né? Eu lembro assim que não só o fator da falência, da separação, eu cheguei a ouvir do meu próprio padrasto na época, que eu considerava como pai, hoje ele é falecido, né? Quando eu tive a minha terceira filha, né? Eu já estava em um casamento ruim, né? Ele falava para mim assim, ele já falava para mim que a minha vida já estava acabada. Ele falava assim, agora você acabou com a sua vida mesmo. Aí quando eu passei por esse processo, separação, empresa quebrada, as pessoas olhavam para mim realmente, todo mundo que olhava para mim da família, amigos que estavam, eles não viam um jeito para minha saída, entendeu? No entanto que os conselhos que eu ouvia um jeito para minha saída, entendeu? No entanto que os conselhos que eu ouvia das pessoas era assim, olha, esquece. Você nunca mais vai conseguir limpar seu nome e pagar essas dívidas, você vai ter que esquecer. Isso aí vai ser muito difícil. Como você vai superar isso daí, né? Então eu falo assim, então realmente a minha força foi em Deus. E a minha esperança foi em Deus, porque na verdade eu fiquei cega na fé. Cega na fé, porque se eu olhasse ao redor, eu também falaria que seria impossível aquilo. Então eu fiquei cega na fé. Eu sabia que eu estava passando por uma situação muito difícil, porque fora a situação financeira, você administrar uma separação não é fácil, então eu também tinha que administrar o emocional dos meus filhos. E imagina você administrar o emocional dos seus filhos em um período que eu tinha que me dedicar muito ao trabalho, então tinha dias que eu trabalhava 14 horas por dia, entendeu? Então assim, então imagina você também se dedicar a isso. Então eram períodos bem conturbados. Então se eu não fechasse o olho, entendeu? E focasse no meu objetivo era sair daquela situação. Meu objetivo era voltar a crescer na vida e era sair daquela situação. E pagar tudo para todas as pessoas o que eu devia. Esse era o meu maior objetivo. Então assim, se eu realmente não focasse ali realmente na fé, entendeu? E fizesse essa separação mesmo. Quando eu saía de casa, eu focava no trabalho, não levava os problemas, eu não teria saído dessa situação. Entendeu? Porque o que acontece muito hoje, porque hoje eu tenho empresa, tenho vários funcionários, e eu percebo assim, as pessoas, tem uma tendência muito forte a levar os seus problemas pessoais para dentro do trabalho. Aí ela não consegue andar, porque ela não anda no serviço, ela também não resolve o problema dela pessoal. Então, assim, as pessoas têm... E eu entendo quando as pessoas fazem isso, porque realmente você tem que ter uma cabeça muito forte. Você tem uma cabeça, você tem que... Eu falava assim que eu tinha um botão de desconectar. Eu tive que me desconectar daquela situação que eu vivia para eu poder sair dela. Eu tive que me desconectar, porque senão cada vez eu ia cavar mais o meu buraco. Sim. E olha só, que dica incrível. E é assim, vendo você falando também, Solange, é algo que eu também vivi na minha vida. Para ter resiliência é você realmente, primeiro, focar no que Deus fala para você. É o que Ele fala. Até quando nós olhamos ali realmente, aí eu falo terrenamente, dá um desespero, bate um desespero e você fala, não tem saída. Mas se Deus falou para você, Ele vai te tirar. Ele vai dar o discernimento. Agora é o quê? Olhar para dentro. Falar, ok, o que eu preciso viver agora? E focar como você fez muito bem. Parece um liga e desliga, mas também não é da noite para o dia. Não. Quantas coisas você passou, como eu passei, e outras mulheres também elas passam, e que se nós conseguimos, você também consegue. Para que você possa administrar as suas emoções. Para que você possa olhar para o seu problema, encarar e vivê-lo. Porque precisa, é uma oportunidade que a vida está te dando. Então, muito incrível essa sua história. Então, assim, que inspira bastante. Quando você chegou nesse momento que você passou, e olha só, cada fase, seu pai, você é muito nova, você então biológico, ele te deu a vida,
né? Deixou a semente dele aqui na terra. Você teve um que te criou, você até chamou ele, seu padrasto, como pai, até... Aí eu, não, então é o pai dela, ela tá falando padrasto. Então, muito lindo, ele não queria que você casasse, mas você decidiu. A minha mãe também teve essa postura, então, de também, assim, né, querer sair de casa, é aquela questão, e como você pontuou muito bem, foi um motivo errado, mas é algo que foi necessário. Né? Então, assim, para você poder viver, e hoje você está compartilhando. Ter passado também para formar essa Solange hoje. E ter os seus frutos, 3 filhos lindos, né? 3 filhos lindos, que hoje já me deram netos, então, né? Então, você estava me contando, atualmente que incrível. Meus 3 filhos estão casados, graças a Deus. Então, hoje eu já tenho 2 netos, né? Sim. E eu acho legal, assim, você me dar a oportunidade de compartilhar, porque como eu também acabo participando de várias palestras, tenho contato com várias mulheres. E às vezes a gente faz alguns trabalhos sociais, né? Então eu vejo assim, às vezes mulheres elas sendo escrava de uma situação difícil, vivendo se sujeitando a várias coisas dentro de um casamento, porque ela acha que se ela separar vai ficar pior. Outras mulheres que elas precisam realmente tomar uma decisão, elas precisam às vezes trabalhar para o sustento e elas não sabem o que fazer com os filhos, né? Elas não, como conciliar como que eu vou conciliar, né? Os meus filhos com o meu trabalho, como que eu vou fazer isso, e elas acabam às vezes entrando em uma depressão, né? Vive aquela tristeza, aquela angústia, passam por necessidades por não saber conciliar. E realmente conciliar não é difícil, não é fácil, é muito difícil você conciliar. Eu, graças a Deus, naquela época eu tive uma sabedoria muito grande, como eu morava em São Paulo, eu sabia que eu não poderia meus filhos só ter uma escolinha para ficar, né? Só ter a escola para ficar e voltar para casa. Na época eu trouxe uma pessoa que ela veio trabalhar comigo, graças a Deus, no início ela aceitou trabalhar nas condições que eu tinha para pagar, e ela veio morar comigo, essa pessoa morava comigo. Ela morava, eu lembro que eu morava na Zona Sul, e a família dela era daqui da Zona Norte, então ela ficava comigo de segunda até sábado às 14 horas, depois ela ia para casa da família dela. Então, isso me ajudou bastante, entendeu? Me ajudou bastante ter uma pessoa ali do meu lado, né? E conciliando a escola, quando eles voltavam da escola, ela estava ali para ajudar desde a lição, cuidar da casa, para que eu realmente pudesse focar no meu trabalho. Sim. Que incrível, Solange, você trazendo aqui de uma classe que são de pessoas que desempenham um trabalho, uma função muito importante, empregadas domésticas, que elas, na verdade, é nosso braço direito mesmo, sem elas nós não conseguimos poder fazer as coisas que nós temos que fazer, que Deus coloca lá fora também, conciliar a nossa vida, porque elas também têm filhos, então precisam conciliar também. E eu venho também desse cuidado desde a minha infância com empregadas domésticas que são incríveis na minha vida, fizeram toda a diferença. Então eu, como essa criança, sei muito bem que você está falando nesse sentido, e é maravilhoso e consegue conciliar, mas você não delegou o indelegável. Você também foi mãe, mas teve um apoio, e elas são uma classe que, assim, até hoje eu também tenho meus filhos, e elas me ajudam muito, sou muito grata. Então, assim, saiba que o seu valor não está no que você faz, mas em quem você é, e o que você faz por meio de quem você é, dando esse amor, como você também teve essas pessoas, é muito importante. Né? Então, nos ajuda até poder estarmos hoje aqui falando, né? Sim. E a gente pontuando aqui sobre a questão do seu casamento, e falou das mulheres, que você inclusive faz palestras, então é um jeito de inspirar, como você está fazendo aqui para todas nós. Vamos falar um pouquinho sobre como que você deu, e você falou justamente a palavra que era que eu tinha colocado aqui. Eu falei, olha o Espírito Santo aqui entre nós, que é o chega. Quando foi que você olhou para aquela situação, lembrando que tem mulheres que elas estão passando pelo que você passou, você já pontuou e já deu muitas dicas aqui importantes. Então, assim, mas como foi que você chegou e falou assim, chega, não dá mais e eu preciso agora focar nisso? E também, assim, dar um recado, um conselho para essas mulheres que estão nos ouvindo agora, como que ela faz para poder ter essa ressignificação dessa dor, ela ter essa clareza e ela conseguir como você conseguiu, porque você está aqui materializada, mostrando hoje que você conseguiu, né? O que elas estão lá hoje, que às vezes pode estar passando ainda e estavam sem esperança, mas você está levando essa esperança para elas. Olha, o que acontece? Geralmente, quando você tem um casamento ruim, né? Você tem uma briga hoje, aí no outro dia, aquela pessoa que era a pessoa que te agrediu ou que te traiu, no outro dia ele já vai pedir perdão, ele vira um anjo. E assim eu fui levando. Eu sempre acreditava nessa melhora.
E quando eu dei esse chega, foi quando exatamente no dia que eu fiz 27 anos. Quando eu fiz 27 anos, eu tive uma reflexão na minha vida. Na verdade, quando eu fiz 26 anos, eu tive uma reflexão na minha vida. Eu pensei assim, olha, eu tô lutando por um casamento que não tem mais jeito. E eu tenho 26 anos hoje. Se eu viver até 56 anos, eu vou ter que viver mais 26 anos com este homem. E viver essa vida, não é isso que eu quero para minha vida. Porque eu também era uma pessoa relutante para separação. Eu não queria separar, né? Eu acho assim que eu insisti bastante que eu era relutante. Eu achava... naquela época ainda tinha muito um preconceito da mulher separada, né? Principalmente dentro da minha família, né? No entanto, assim, que eu falo que entre as primas eu fui a primeira que separei. Existia esse meio preconceito. E eu achava ruim ser vista como uma mulher separada, com 3 filhos. E aquela coisa que o nosso desmerecimento. Eu olhava pra mim assim e falava assim, eu pensava comigo, eu vou separar com 3 filhos? Acho que nunca mais eu vou arrumar um casamento, né? Acho que eu nunca mais vou conseguir ter um lar novamente. Então deixa eu tentar construir esse que estava quebrado. Só que aquele que estava quebrado estava me matando. Né? E não foi o que aconteceu, que graças a Deus hoje eu tenho um casamento, há 14 anos, um casamento bem sólido, um casamento de pessoas, nós 2 somos pessoas maduras e a gente vive muito bem, que às vezes assim, eu não gosto nem, às vezes assim, é legal comentar aqui, mas às vezes eu nem gosto de ficar falando que a gente vive muito bem, né, porque às vezes eu olho para o casamento que eu tenho hoje e falo, nossa, eu nunca imaginei que seria possível ter um casamento desta forma, né. Você ter um lar da forma que eu tenho hoje. E, então, assim, foi o dia que eu resolvi dar um basta. Então, eu acho assim, você precisa dar um basta e tratar o seu merecimento, porque você não merece estar passando por isso. E não é porque você tem filhos que você se tornou uma mulher imprestável para o mundo. Não é porque você tem filhos que você não vai conseguir. Porque eu falo, os meus filhos foram a minha força. E realmente, assim, eu fiquei 10 anos, quase 11 anos separada, né? E eu vivia para os meus filhos. As pessoas que me conhecem, que viviam ao meu redor, eles falam, Solange, eu lembro que você era assim, às vezes a gente conversava alguma coisa no serviço com você, vamos fazer alguma coisa no sábado? Você falava, não, o final de semana é dos meus filhos. É isso, olha só, você priorizou, né? Então você viveu isso, essa sua fase. Eu trabalhava de segunda a sexta, né? Teve um período que eu trabalhei de sábado, mas graças a Deus com o tempo, né? Eu fui crescendo, fui pegando altos cargos dentro das empresas, fui para empresas melhores do que eu iniciei. Então eu comecei a trabalhar de segunda a sexta. Então sábado e domingo eram dos meus filhos. Então todos os meus compromissos eram com eles. Eu falo assim, chegou um momento, principalmente na adolescência, eu fazia a agenda deles. Então assim, eu não estava com amigos. Se eu tinha alguma amiga, alguma coisa, se ela tivesse filhos, nós iríamos encontrar com os filhos. Então eu falo assim, então o pouco eu fiz questão, o mesmo jeito que eu me dedicava ao trabalho, quando eu não estava no trabalho eu tinha essa dedicação aos meus filhos. Porque eu criava, eu era o pai e a mãe, né? Então eu tinha que educar, eu tinha que dar atenção, então eu precisava ter o tempo de dedicação. Então eu falo assim, as pessoas falam, então nesse período de separação você se anulou? Eu falo, não, para mim foram um dos melhores anos da minha vida. Na verdade, você estava se construindo, se fortalecendo para as próximas fases, né? E inclusive foi a fase que você, em 2010, aonde você inclusive, né, teve com seu atual marido, que vocês também construíram uma empresa. Isso. E assim, como foi essa questão dessa empresa agora, né? Vocês têm muito sucesso. E você também estava me falando que é 94% do seu quadro? 94% do nosso time são mulheres. São mulheres, que vocês dão oportunidades e que você inspira também, com certeza, elas, né? Para poderem conciliar, porque essa filosofia é muito importante, Solange, que você traz e que você vive, né? Muito além da filosofia em si de vida, mas que você vive realmente, que dá para conciliar família e trabalho. Dá para conciliar. Eu falo assim, não é fácil, porque a mulher, ela sai da empresa que ela trabalha, ela continua em casa, né? E eu falo assim, dá para conciliar, principalmente se você tiver um esposo, se você tem uma rede de apoio, se você também tem, se você é casada, se você tem um lar, dá para conciliar, porque o que eu vejo às vezes em algumas mulheres, ela se culpa tanto por estar trabalhando fora, que quando ela chega em casa, ela quer abraçar tudo. Então, assim, às vezes ela não deixa o próprio marido trocar a fralda do filho na hora que seria a vez dele, né? Então, ela quer abraçar tudo, porque ela se sente culpada por estar trabalhando. Então, assim, tem condição de você conciliar, principalmente se você tiver uma rede de apoio, se você está casada, dá para conciliar. Eu acho que para a mulher é saudável ela trabalhar. Eu respeito também as que decidiram não trabalhar, porque eu conheço mulheres que tiveram filhos e esperaram para voltar no mercado de trabalho, outras acabaram não voltando por decisão, também respeito. Mas para aquelas que têm essa necessidade, ela consegue conciliar. Sim, sim. E são fases, né?
E falando um pouco da sua empresa, conta um pouquinho para nós. Foi assim, quando eu comecei, eu fui para o mercado executivo. E graças a Deus eu tive uma carreira muito boa no mercado executivo, né? Quando eu saí do mercado executivo, eu saí como vice-presidente comercial, né? Eu comecei como vendedor e saí como vice-presidente comercial. E meu marido também fazia parte, meu atual esposo fazia parte ele trabalhava em uma empresa que eu trabalhava, nós só não éramos do mesmo departamento. Então a gente se conheceu lá, começou a namorar. Quando a gente decidiu que nós iríamos casar, eu tive a ideia de montar uma empresa. Eu falei para ele, olha, tanto eu como você, a gente recebe muita proposta de trabalho no mercado. Então, ao invés da gente ir trabalhar para uma outra empresa, né, já que nós não estamos mais satisfeitos nessa, vamos montar a nossa própria empresa. Então, ele topou. Então, eu falo assim, que foi bem próximo. Foi o casamento e logo na seguida nós montamos a nossa empresa. E nós montamos uma empresa para fazer o que nós fazíamos de melhor, porque o meu marido também ele é da área comercial. Então, nós montamos uma empresa para oferecer serviço de vendas e gestão comercial no mercado. E começamos ali, como a gente já vinha do mercado, eu falo assim, nós nos preparamos para montar essa empresa, a gente se preparou assim, se durante um ano a empresa não desse R$1, nós teríamos dinheiro para sobreviver e sustentar a nossa família. Só que assim, foi uma coisa assim tão abençoada, eu acho que já era um propósito tão grande na nossa vida, que no 4º mês a nossa empresa já estava faturando. Já estava faturando. E quando você fala de mulheres, né, eu sempre tive bastante facilidade de trabalhar com mulheres. Só que a minha empresa, eu nunca abri as portas só para mulheres, eu abri portas para homens também. Então, mas naturalmente ela foi se formando. Naturalmente ela foi se formando. As meninas vieram, foram ficando. Eu tenho meninas que trabalham comigo já desde quando montou a empresa. Já está lá, foi praticamente a primeira funcionária, ainda está comigo até hoje. E você sabe que é um chamado para que você possa, que você viveu isso, né? E você mostrar para elas que é possível cuidar, para que elas também, porque se elas estivessem numa outra empresa, que você como a CEO não tivesse esse olhar de que, olha, não é só o trabalho, você também tem uma família e você consegue conciliar. Qual é o momento da sua vida? Trazer essas reflexões. Então, isso é muito importante. Não, e eu penso tanto nisso, Ellen, e eu gosto de usar a minha empresa como exemplo, porque como eu estou no mercado corporativo, a gente vê muitas empresas que não gostam de contratar mulheres que têm filho abaixo de 5 anos, vê objeção em contratar mulheres, e quando contrata mulheres que a mulher engravida, ela parece que ela já virou como se fosse uma coisa muito ruim dentro da empresa, né? E, então eu gosto realmente de enfatizar que nós temos um time de mulheres dentro da empresa, são 94% do time são mulheres, e que eu não tenho os problemas que eles fantasiam, que eu falo assim, eles fantasiam muito mais o problema do que a mulher dá, né? A mulher é do filho, da gravidez, e aquilo que você falou, eu penso tanto na família que a minha empresa hoje, vamos supor, se você olhar no mercado de trabalho hoje, geralmente as pessoas trabalham das 8 às 18, o horário da minha empresa é das 8 às 5. Ai, que incrível. Entendeu? Das 8 às 5. E eu falo para você que todos os anos nós batemos meta, a empresa desde quando abriu, ela sempre superou todos os faturamentos. E a gente não perde nada para o nosso concorrente. Entendeu? A gente trabalha, a gente ganha em produtividade. Então, assim, é uma coisa também que eu sempre pensei que quando eu comecei a trabalhar, quando eu montei a empresa, eu falei, eu não quero uma empresa que as pessoas, tipo assim, as pessoas tenham que trabalhar das 8 às 18, fora o trânsito, não ter tempo de chegar em casa, jantar com o filho, não ter família. Eu quero que o período que eles estiverem aqui, eles se dediquem bastante, mas que ele tenha uma folga para, né? É onde é a nossa base, exatamente, né? Onde você recarrega e volta. Exatamente. E nós, infelizmente, já estamos aqui no encerramento, precisávamos de mais um tempo. Eu vou deixar, nós temos um minutinho, mas assim, fala para mim, dá um recado de esperança para essas mulheres que passaram por um relacionamento que não foi saudável e que ela está hoje naquele lugar que você já esteve e que você, com Deus, Ele te deu a esperança, Ele te deu a força e você chegou aqui e muito bem e para mostrar para elas que é possível. Bom, primeiramente, eu acho que o que me trouxe aqui realmente foi a minha fé. Eu acho que a gente tem que ter muita fé mesmo em Deus. Deus é o nosso alicerce e você tem que se valorizar e pensar o seguinte, que você nunca vai estar sozinha. Por mais que você ache que você estará sozinha, você nunca vai estar sozinha. E pensa nos seus filhos, porque a pior coisa é você viver um relacionamento ruim e com as crianças participando de tudo aquilo que você sofre, tanto das brigas, tanto das agressões, das traições. Então é pior você criar seu filho num lar desse do que você ser uma mãe separada e recomeçar de novo. Isso. Solange, obrigada, gratidão pela essa oportunidade, um prazer estar
estar com você aqui, você compartilhar tantas coisas incríveis da sua experiência de vida. Muito obrigada. E para você que hoje está aí, agradeço imensamente que você possa extrair todo o amor exalado aqui, todas as experiências, e nunca esqueça o seu valor. Você tem um valor inestimável e viva um dia de cada vez. Até o nosso próximo encontro.